Bem, hoje temos um doce à pressa. Um doce à pressa? Eu acho que não foi à pressa. Também não foi um grande Não, planeamento. não foi grande planeamento, mas foi um sentir dos sinais da vida. Estava a passar pelo continente. Só E tu é que ali. sentiste. Fui o único a sentir, sim. Porque eu estou mais Conectado. conectado e mais percepcionável ou predisposto a percepcionar. Isto é mesmo doce a Tiago, que é um pequeno quindim. Adoro, adoro, adoro quindim. Por acaso é fofo. É do continente, vinham 4 numa embalagem. Por Podem acaso ver? estava a dispor aqui os nossos quindins nesta nossa mesa. E estava a pensar numa coisa que eu já falei com algumas clientes em consulta. Por acaso acho que nunca partilhei contigo. Ou já partilhei, não sei. No 24 podcast. sobre 7 é bem provável que já tenhas partilhado. Pois, nós estávamos a fazer as contas há bocado e quando é que foi a última vez que não estivemos juntos? Há 9 dias. Assustador, não é? Não foi há 9 dias, calma. Foi para aí. Mas mais ou menos. Há 8h30. Mas eu já partilhei várias vezes isto com clientes em consulta. E acho que quando estava a organizar aqui o nosso set de gravação, estava a pensar em partilhar aqui também no podcast, que eu acho que é um ensinamento que para mim fez muito sentido e acho que é útil, que é, primeiro, preferir bolos pequeninos. E não é por uma questão de restrição, é por uma questão de isto dá uma oportunidade. A caixinha trouxe 4. Se eu comesse um grande, se calhar equivaleria a 3, por exemplo, porque isto é mesmo pequenino. 2, 3, na boa. E comprar os 4 dá-me a oportunidade de comer um de cada vez e a paragem dá-me tempo para percepcionar se eu ainda preciso de continuar a comer ou se já estou bem. Enquanto quando na maior parte das vezes, principalmente quanto mais desconectados com o nosso corpo estamos, muitas dietas que já fizemos, é normal que essa desconexão ainda seja maior. Então uma coisa que ajuda muito é comprar coisas miniatura, nunca com a perspectiva de só posso comer isto, mas sempre com a perspectiva de eu posso continuar a comer, mas no fundo o parar de comer e ter que ir buscar outro dá uma oportunidade de parar e perceber se ainda quero continuar a comer. E eu acho que uma coisa que é mesmo importante nós avaliarmos é se o contexto em que estamos nos proporciona o máximo prazer possível. E uma coisa que eu percebi, é isto que eu já partilhei em consulta, e acho que nunca partilhei contigo, ou diz-me se já partilhei, não me lembro, que é, aqui a gravar podcast, os doces nunca me sabem tão bem como sabem se eu não estiver a gravar. Não sei se é porque eu aqui sinto que estamos num contexto de trabalho, não sei porquê, mas, por exemplo, eu já partilhei também aqui no podcast que eu sinto que à altura que me sabe melhor um doce é depois de jantar. E percebi, e imagina, às vezes nós vamos gravar podcast, comemos aqui um bolo, mas depois de jantar eu tenho vontade de comer o doce na mesma. Percebes? Então, para mim, começou a fazer sentido, primeiro, preferir as versões minis, que já era uma coisa que nós fazíamos, mas quando não existe e trazemos um bolo normal, eu corto metade e como pouco, porque eu sei que posso estar a comer aqui só por estar a comer, mas ao mesmo tempo vai-me saber melhor se eu comer noutra altura do dia. Então eu como aqui pouco, para provar e dar a minha opinião, etc. Mas depois prefiro comer o resto fora daqui. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo, percebo. A mim estava a pensar enquanto estavas a dizer se me sabia bem aqui ou não. E sabe-me bem. Se sabe igualmente bem, por exemplo, a um final do dia em que eu sinto que estou a precisar de um doce, não. Porque repara, aqui é a dinâmica já do próprio episódio. Óbvio que na maior parte das vezes estou a provar coisas que eu gosto, tirando aqueles flops de vez em quando Assim. para a brincadeira e que já sei que eventualmente pode acontecer odiar aquele bolo, mas tirando essas exceções, na maior parte das vezes são coisas que pelo menos têm um potencial de eu gostar já significativo. Então eu gosto, mas é sempre diferente porque o contexto importa muito. Então, um contexto em que eu escolho ativamente comer aquele doce num estado interno de relaxamento, enquanto aqui não estou num estado interno de relaxamento. Estou tranquilo, não estou nervoso, mas não estou igual como me sinto num final de dia de trabalho em que vou simplesmente estar a descansar, estar a consumir algum tipo de conteúdo. Olha, como quem provavelmente agora nos está a ouvir e está nesse estado de relaxamento, tranquilidade. Aqui, apesar de gostarmos do que estamos a fazer, não deixa de ser trabalho. Ou seja, não estou propriamente aqui
relaxadíssimo, como se estivesse deitado no sofá. Sim. Não é exatamente igual, não é? Apesar de estar tranquilo. E eu acho que era só fazer essa partilha. Começámos tão sérios este episódio, não achas? Podes crer. Mas é só fazer essa partilha, que eu acho que o contexto importa e é interessante ficarmos atentos se, no fundo, o contexto em que estamos a comer determinadas coisas está a ser o contexto onde estamos a retirar maior prazer de, ou se tiraríamos maior prazer noutro tipo de Está a começar contexto. com muita profundidade. Pois é, vamos lá. Docinho da Da semana. Tananana. Tchim, tchim. Vamos lá ver se isto é flop ou não. Aí é bué da bom. Muito bom. Nunca pensei. Visto que o sentir a vida e ouvir os sinais resulta. Eu estava a passar pela arca frigorífica ali na zona do pão, no continente. Mas os quindins normalmente não são assim. Eu nem costumo gostar muito de quindim. Eu adoro quindim. Mas não costuma ser assim tão úmido. Quando são bons, são. A cena é, nunca sabes se Isto vai ser assim. eu sinto que o coco é uma coisa que a maior parte das pessoas não gosta. Mas pronto, para quem gostar... É, Yeah. no bolo. Isto é tipo bolinho de coco, mas úmido, mesmo bom. E depois um bocadinho de doce de ovo. Aí, é incrível. É incrível. Isto é sempre a minha sobremesa naqueles restaurantes tradicionais portugueses. Normalmente é baba de camelo, mousse de chocolate, quindim de coco, cheesecake. As minhas escolhas neste tipo de restaurantes é sempre cheesecake, framboesas, uma cena do género, ou então quindim de coco. Sempre. Óbvio, quando são restaurantes mais elaborados, vou para outro tipo de doce. Mas quando são aqueles clássicos portugueses, não fujo daqui. Adoro quindim. E este é um verdadeiro quindim, muito bom. Eu também não costumo pedir muitas vezes, porque acho que sempre que eu comi era seco. Então sempre foi um bolo que eu nunca gostei muito, mas este é incrível. Vamos comprar mais vezes para ter em casa. Excelente. E miniatura e tudo, brutal. É exatamente como eu gosto. É que imaginem, na maior parte das vezes o que eu sinto com as miniaturas é que nós comemos uma miniatura e ficamos bem, mas se tivéssemos um grande à frente nós ficaríamos bem também com o grande. Então não quer dizer que às vezes não aconteça até comer 2 ou 3 ou o que seja, mas na maior parte das vezes aquilo que eu reparo, em mim e mesmo em clientes que acompanho, é que comes uma miniatura e tu ficas tranquilo com essa miniatura. Ou seja, tu não precisas de mais para ter maior prazer. Tu já tens todo o prazer com aquela quantidade. Exato, até porque, repara, os doces não têm como papel a saciedade, têm como papel a satisfação, que até se vai interligar com o tema que vamos falar hoje no nosso episódio. Acho que foi um bocadinho, da minha parte pelo menos, um bocado inocente, mas está completamente a cruzar-se com o tema, não sentes? Porque hoje vamos falar, se quiseres eu posso já introduzir, Introduz. das 4 tipos de fomes que existem, em que uma delas tem a ver com esta questão da satisfação. Sim, nós vamos trazer este tema que acho que já temos um episódio sobre a fome emocional, mais numa perspectiva de, se calhar, desmistificar ou acabar com a fome emocional. Hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de fome que existem, porque às vezes nós percebemos em consulta, ou mesmo a falar com as pessoas, que parece que está muito disseminado. Desculpa interromper, mas não avaliamos, já não estamos a avaliar alguns episódios. Ok. De 0 a 5, Cinco. quão bom é este? 5. Incrível. 5, yeah. 5. Até o tamanho é perfeito. Imagina, eu quero já comprar isto lá para casa. É, 5. Imagina à noite comer uma bolinha destas. Enquanto tentamos ver a nossa série na Netflix, nunca mais acaba. Nossa, A Assunta. É Assunta. Aquilo nunca mais acaba. 6 episódios, nós não conseguimos ver nós aquilo. mal ligamos uma série de É adormecer lá. e adormecemos. Mas sim, esse não é o tema para hoje. Pois não. O tema para hoje era o que eu estava a dizer. Vamos recuar o que é que eu estava a dizer. Estava a dizer que percebo muitas vezes em consulta e mesmo a falar com pessoas no meu dia-a-dia, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, que muitas pessoas acham que nós só deveríamos comer tendo fome e associam o comer não tendo fome a uma coisa negativa. E, na verdade, isto acontece a toda a gente, de comer mesmo não tendo fome, e hoje nós vamos explorar um bocadinho porque é que isto acontece, recorrendo aqui à questão de existirem diferentes tipos de fome. Todos nós temos os 4 tipos de fome que nós vamos trazer aqui, e é normal comer em cada uma delas, e acho que também explica aqui um bocadinho porque é que nós não comemos apenas por sobrevivência. Sim, então posso começar a introduzir o primeiro tipo de fome, que é aquele que as pessoas estão mais familiarizadas, né? Porque é o que se costuma trabalhar mais no mundo da nutrição, e que é aqui a fome física. Então a fome física, o que é a fome física? É uma fome que está muito interligada ali à sobrevivência, né? À necessidade de obter energia através dos alimentos. Ou seja, é uma necessidade biológica tal como é urinar ou fazer xixi para os amigos. Para aqueles que estão a ver o episódio pela primeira vez, é urinar.
para quem já tem aqui alguma consistência e já Tem criou... que voltar uns episódios atrás para perceber a Pa- referência. Exatamente. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu tem que ver mais Um dia vezes. vai entender. Um dia vai entender, se Deus quiser. Então, é como uma necessidade fisiológica qualquer, né? Como o sono, como fazer xixi, como outra qualquer. Então aqui a fome física está aqui muito interligada a essa necessidade de sobrevivência e de captar energia através dos alimentos. Exatamente, tal como o nosso corpo sinaliza através da vontade de ir à casa de banho, que temos que ir à casa de banho, ou através de termos a boca seca, que temos que beber água, a fome, no fundo, é mais um sinalizador que precisamos de comer. E isto pode-se traduzir em diferentes sinais e sensações que o nosso corpo nos envia, não só através do típico roncar de estômago, que é aquele que, se calhar, a maior parte das pessoas associa à fome física, mas também outro tipo de sinais, como dores de cabeça, tonturas, cansaço, a fraqueza, pronto, etc. E no fundo são sinais que o nosso corpo nos envia que nós temos que comer e obviamente se pensarmos na alimentação como uma necessidade básica, tal como ir à casa de banho ou beber água, se nós não precisamos de motivação para beber água, também não precisamos de motivação para comer. Se nós não precisamos de motivação para ir à casa de banho, também não é suposto precisarmos de motivação para comer. Então, para aquelas pessoas que sentem que estão sempre a desistir da sua alimentação saudável, entre aspas, porque sentem que não têm motivação suficiente, logo aí é uma red flag que há alguma coisa que não está certa e provavelmente aquilo que estão a tentar fazer não é adequado a vocês. E por outro lado, também não é suposto tentarmos enganar a fome através de beber água ou através Mas de cá pastilhas, né? de comer pastilhas, o que seja. Obviamente que isso até pode funcionar num curto espaço de tempo, mas quando eventualmente a fome voltar a sensação de fome vai estar muito mais intensa e provavelmente se calhar até pode levar a um descontrole. Então não é uma coisa boa fazer isso de todo, até porque se nós nos queremos aproximar de respeitar o nosso corpo, se o nosso corpo nos está a enviar um sinal, temos que pensar que bom que é receber esse sinal e ter essa capacidade de o nosso corpo nos estar a enviar esse tipo de sinais. Então o que temos que fazer, e não é tentar enganar a fome, é sim honrar aquela fome que estamos a sentir, porque é uma necessidade básica. Sim, e é interessante, não é? Como repara, se a fome é um sinalizador, que é um facto, é um sinalizador de que precisamos de comer e se continuarmos a escavar mais um bocadinho é para garantirmos que sobrevivemos e que não morremos, é engraçado ver que, por outro lado, a indústria das dietas restritivas criou aqui uma narrativa que a fome é prejudicial. Ou seja, as pessoas têm medo de ter fome. Têm um desejo profundo de não sentir estes sinais. Quando os primeiros sinais a desaparecer, normalmente, quando adoecemos, são os sinais de fome. Ou seja, é como se nós pedíssemos, nem que seja de forma muito inconsciente, que gostaríamos de estar doentes. Sim, eu noto que isso é mesmo uma coisa muito incutida, ou seja, eu noto que eu também já senti isso e também vejo muitas clientes a ter esse tipo de percepção de associarem o não sentir fome a uma coisa positiva. A fome é tão tida como uma coisa negativa que o não sentir fome causa uma sensação de felicidade, de "Ei, não senti fome, que bom", e o sentir fome, por outro lado, causa sensações negativas, de associarmos a fome a uma coisa negativa. Eu estou a desevoluir, não é? Quando eu sinto fome. Quando eu consigo acalmar a minha fome ou não senti-la, é como se eu estivesse em progresso. Sim, por exemplo, se eu estiver contigo e eu tiver fome e tu ainda não tens, é do género, ok, mas então há algo de errado comigo porque eu já sinto fome. E não, nós somos diferentes, nós temos corpos diferentes. Vejo isso muito nas consultas de terapia nutricional, que as pessoas guiam-se muito pelo parceiro, pelos amigos, pelo grupo social Exato. no qual estão envolvidos. E isso é muito interessante. E repara numa coisa, nós nunca, não estou a dizer que isto é o certo, mas nós nunca pensamos que o outro é que pode estar mal. E eu estou a dizer, não estou a dizer que isto é o certo, porque não é preciso nem um nem outro estar mal. Sim. Podemos só ser diferentes. Mas repara que normalmente a associação lógica é o outro não tem fome, eu tenho. O problema não é do outro. Sou eu que estou errada. Que se calhar até está doente. Não, eu é que estou errado. Porque eu estou a ter fome e não deveria. Será que eu sou guloso? E depois começamos logo a entrar por este tipo de associações diretas que Sim. são pejorativas, não é? Para nós.
Então, a fome não é uma coisa negativa, na verdade, sentir fome é um ponto muito positivo e, obviamente, no caso da fome física, a solução é literalmente comer e não existe outra solução possível e não honrar a nossa fome quando sentimos que o devemos fazer é, no fundo, estar a tapar, como é que se diz? Imagina, O sol com a peneira. o sol com a peneira. Imagina, vai resultar durante um segundo, mas eventualmente a peneira vai ficar queimada. A peneira vai ficar... É. Isso é mascarar uma coisa que não será sustentável a longo prazo, não é? Então, sem dúvida. Depois temos outro tipo de fome, que é a fome específica, que no fundo podemos pensar na fome específica quando temos o desejo por algum alimento em específico e não da fome em geral. Ou seja, por exemplo, imaginem que apetece-me especificamente um quindim e não me apetece outro bolo qualquer, não me apetece outra coisa qualquer. O que me apetece é este quindim especificamente. Então isso é a fome específica e pode surgir juntamente ou não com a fome física. Ou seja, às vezes pode ser o caso de já passou algum tempo desde a minha última refeição, eu tenho fome para fazer um lanche e apetece-me especificamente um quindim. Ou pode acontecer não juntamente com a fome física, em que eu já comi, estou bem, estou saciada, mas quero esta parte da satisfação de querer este alimento específico e apetece-me comer. Exato. Eu sinto, não sei se também sentes também, nas consultas de terapia nutricional, as pessoas que nós acompanhamos têm muita dificuldade, principalmente no início do processo, em distinguir fome física de fome específica, ou então vontade de comer, também é uma expressão muito utilizada para este tipo de fome. Tu não sentes isso? Sim, eu acho que a fome e a Eu gosto muito de saciedade. uma estratégia que acho que tu até já mencionaste aqui, que é a estratégia do alimento neutro. Sim. É muito interessante. Queres falar um bocadinho acerca disso? Sim, eu acho que estava a dizer que acho que a fome e a saciedade são duas sensações que ao início é muito difícil de perceber porque nós tivemos muito tempo a ignorá-las e reflexos que não são escutados acabam por... eles não desaparecem, mas nós temos mais dificuldade em escutá-los porque no fundo nós temos tantos estímulos à nossa volta que se há coisas que nós não damos tanta atenção, o nosso corpo meio que nos faz ignorar. É como o nariz estar à frente da cara. Filtra, não é? Exatamente. Filtra onde é que a atenção vai ser colocada. Se Exatamente. nós estamos a dispersar tanto a nossa atenção, temos uma vida super caótica em termos de ocupações, em termos de horários de trabalho, em termos de obrigações em geral na vida. Temos uma vida tão atarefada, tão caótica, que se já estamos à partida pouco treinados para colocar a nossa atenção nestes sinais internos, com isto em conjunto com o nosso estilo de vida, não é? Ainda perpetua esta desconexão. Sim, e em relação à questão do alimento neutro, por acaso eu acho que não falei aqui no podcast, eu tenho um Reels no meu perfil sobre isso, mas no fundo é nós escolhermos um alimento que seja neutro para nós, ou seja, nem que não é um alimento nem que adoramos, nem que odiamos. E eu nesse Reels eu dei o exemplo que para mim é a maçã. Para mim também. É um alimento que eu gosto, se estiver em casa de vez em quando como, mas também não faço imensa questão de ter em casa. E escolhermos esse alimento previamente e depois, nestes momentos em que não conseguimos bem perceber se é uma fome física, que se é uma fome mais específica, é perguntar-nos se neste momento eu comeria uma maçã e se a resposta for não, e eu só comeria, por exemplo, um bolo de chocolate, se calhar é uma fome mais específica e não uma fome tão física. E obviamente que é muito difícil dizer que estas fomes, nós estamos aqui a separar, mas isto depois na nossa vida acontece em simultâneo, mas é útil separarmos para conseguirmos perceber e depois também identificar de melhor forma como é que cada uma delas se expressa no nosso organismo. Mas muitas vezes isto acontece tudo junto. Mas dizer também, acho que é importante, apesar de acontecer normalmente tudo junto, normalmente há uma que predomina. Então é estarmos atentos. Por exemplo, se eu agora me apetece muito um alimento específico, não significa que eu não tenho fome física, que posso Sim. ter também e está a exponenciar a fome específica. Mas provavelmente a que está em predominância naquele momento é a fome específica. Exato. Concordas? Sim. E dizer também que, em relação à fome específica e a qualquer uma das fomes, uma resposta válida vai ser sempre comer. Mas, obviamente, na fome específica, nós podemos ter noção que, apesar de ter fome naquele momento, nós podemos escolher comer noutra altura do dia. Por exemplo, imaginem, por exemplo, hoje por acaso vamos jantar fora. É mesmo uma realidade, por isso é um excelente exemplo. Mas tinha o quindim no frigorífico
ou ao jantar comer esta sobremesa neste restaurante que eu vou e lá tem um quindim mesmo bom. Ou pode ser o caso de eu escolher naquele dia que como o quindim naquele momento e como o quindim à noite. Mas para explicar que na fome específica nós não precisamos sempre de recorrer àquela vontade e não utilizar a nossa consciência para perceber se faz sentido ou não naquele momento. Exatamente, ou seja, não precisamos de aceder obrigatoriamente. Nós podemos percepcionar a fome específica e depois refletir e decidir. Exatamente. Mas de uma forma leve, para não se tornar um pesadelo, né? Também Sim. ter que estar a gerir sempre isso de forma muito exaustiva. Também sinto muito esse feedback por parte das pessoas que eu acompanho, principalmente no início, volto a dizer novamente, que é uma exaustão acerca do pensar acerca de comida. Porque para a maior parte das pessoas é algo leve, mas dizer que nem para toda a gente é algo leve. Para algumas pessoas é muito exaustivo estar sempre a pensar, mas eu devia comer agora, não devia comer agora, mas eu já comi agora, então eu vou engordar, então, mas eu não devia ter comido, agora estou cheio, agora eu nem consigo sentir, percepcionar os sinais de fome nem de saciedade, estou sempre confuso, entendes? Então Mas é, repara, ao é uma início- exaustão. Percebo, mas ao início é normal isso acontecer porque é como imagina, estás a aprender o abecedário. Sem dúvida. Ou quando começar um trabalho novo. Tu, quando começas um trabalho novo, por muito simples que o trabalho seja, tu sentes-te sempre um bocado assoberbado pela quantidade de tarefas que tens que aprender e de será que agora vou conseguir fazer isto ou se calhar vou conseguir fazer aquilo e vai chegar um cliente e eu não vou saber como é que se processam os pagamentos e não vou saber nada. Percebes o que eu estou a dizer? Então, ao início, é normal haver esse sentimento. O que nós queremos que aconteça é que, com o tempo, torne-se uma coisa mais inconsciente e mais automática. Tal como, hoje em dia, se calhar temos hábitos que não são assim tão benéficos para nós, que são automáticos. Então, tornar esse tipo de consciência, de perceber se faz sentido ou não, cada vez mais automático. Mas é normal ao Através da início... repetição, né? Da Exatamente. prática e da repetição. É normal ao início este exercício de consciência seja uma coisa mais difícil e nem sempre o consigamos percepcionar. Nem é o objetivo. Ou seja, não é o objetivo estarmos sempre a parar e sair do piloto automático, até porque nós temos tantas coisas na nossa vida que temos que usar a consciência para, se nós quiséssemos ficar sempre super conscientes de tudo à nossa volta, seria exaustivo. Então, o que nós queremos é, em algumas vezes, utilizar esta consciência também para aprendermos mais sobre nós e, no fundo, ganharmos ferramentas para, no futuro, ser uma coisa mais automática. Mas é perfeitamente normal que, ao início, primeiro seja desafiante e não seja fácil e, se está a chegar a um ponto de se ser overwhelmed, obviamente que, se calhar, temos que diminuir as vezes que estamos a fazer e estamos a tentar fazer em todas as refeições e não é o objetivo, nem é... Começar pequeno, não é? E ir Exatamente. crescendo de forma gradual. E dizer também, fazer uma anotação, porque às vezes fala-se tanto do piloto automático como algo negativo, mas tudo, e faço também a ponte para a fome emocional, que é a próxima fome, mas tudo na vida, inclusive o piloto automático e a fome emocional, tem uma razão de ser. E essa razão não é pejorativa. O piloto automático, antes de ir para a fome emocional, para que é que serve? O nosso cérebro racional, ou seja, o córtex pré-frontal, é um cérebro que exige muita energia. Então, nós temos tantos estímulos à nossa volta e temos tanta coisa para fazer e tanta coisa que repetimos todos os dias que nós temos que passar para o cérebro mais inconsciente. Porquê? Porque se nós processássemos tudo o que está à nossa volta, não haveria energia possível que teríamos de consumir para conseguir lidar com tudo. Então, o cérebro arranja essa forma de conseguir lidar com as coisas através do piloto automático, através de, por exemplo, vou tirar a carta. Barulho do motor, mas felizmente depois aquilo fica automatizado. Já viste o que era a vida toda tu estares a sofrer, de estares super focada na estrada, estares super preocupada, será que vou bater, será que não vou bater? Ou seja, ainda bem que existe o piloto automático, concordas? Estou só a dizer isto porque às vezes criamos um rótulo à volta de determinadas palavras e conceitos como se eles fossem pejorativos. Em paralelo ao piloto automático, a fome emocional também tem aqui a sua razão de ser. Ou seja, nós aprendemos que a comida, em determinadas alturas da nossa vida, foi uma palavra amiga, foi um apaziguar de emoções que não queríamos sentir, foi foi um auxílio na nossa distração, ou seja, estávamos muito entediados e a comida de alguma forma serviu
como um auxílio para conseguirmos lidar com aquela sensação de entediamento. Ou seja, a fome emocional também tem uma razão de ser, não é pejorativa. Apesar de se dizer muito, se escreveres no Google fome emocional, o que é que vais encontrar logo? Acaba já com a tua fome emocional, como se fosse possível acabar com a fome emocional. Comida e emoções, desde sempre, tiveram muito conectadas. Ou seja, não dá para dissociar uma coisa da outra. Nem a fome emocional é algo negativo. O que é que devemos de olhar? Quando esta fome emocional já é desadaptativa. Ou seja, já causa transtorno, já causa stress, já causa um impacto que nós consideramos negativo na nossa vida. Gostaria de fazer essa ressalva. Daí ter-me alongado um pouco. Sim, e em relação ainda ao piloto automático, nós transformamos a nossa vida quando o nosso piloto automático é maioritariamente coisas que nos vão levar para onde nós queremos ir. Então o piloto automático, na verdade, é uma coisa super positiva. Muitas vezes não é positivo para nós porque o que nós fazemos no automático são coisas que não nos são benéficas. Não fomos nós a decidir. Exatamente, conscientemente. O truque da vida neste aspecto, do desenvolvimento pessoal, é quando eu escolho o meu piloto automático. Não tudo, porque eu não tenho essa Exatamente. capacidade, nem eu nem ninguém, mas quando a maior parte das coisas que nós fazemos de forma inconsciente, fui eu que escolhi. Exatamente. Por exemplo, quando o meu normal passa a ser ler de forma frequente, o meu piloto automático é ler, fui eu que escolhi. Então isso é altamente positivo. Mas se o meu piloto automático for Deitar-me na cama e fumar 3 maços por dia é altamente prejudicial para a nossa saúde. Então devemos escolher o que é que nós queremos que seja o nosso piloto automático. Eu acho que o exemplo da leitura é ótimo, porque tu deitas-te na cama, o que é mais automático para ti? Pegar no telemóvel e ficar nas redes sociais ou abrir ler um livro? Quando tu colocas, se for um objetivo para ti, obviamente, ler mais, quando tu tornas o teu automático o abrir o livro e ler, tu estás a melhorar a tua vida. Sem dúvida. Pronto, a médio e longo prazo. Passando aqui Mas a melhorar de uma forma assustadora. Já percebemos, Tiago. De uma forma assustadora. Assustadora. Um dia podemos fazer um podcast sobre isso, também acho que seria interessante. Do quê? Do piloto automático. Olha, boa. Em relação à fome emocional, também dizer que nós todos comemos de forma emocional e não só para acalmar sentimentos negativos ou regular as nossas emoções, que não diria que não têm que ser negativas, não é? Mas que são mais desafiantes de lidar. Nós também todos comemos de forma emocional para, no fundo, também ampliar a felicidade. Nós, por exemplo, vamos jantar fora num aniversário para ampliar a felicidade, a celebração. Numa festa de anos comemos um bolo. Ou seja, a comida é utilizada socialmente também para ampliar emoções que nós consideramos como positivas. Então isso também é importante e daí que nós não... A fome emocional nunca vamos acabar com ela, nem é uma coisa que nós quereríamos pensarmos ativamente sobre isso. Eu acho que em relação à fome emocional nós temos um episódio que vou arriscar, que é o número 6. Este tenho quase certeza. Posso ir ver? Podes. É que eu fico entusiasmado com estas. Eu adorava ir ao bingo por causa disto. Sabes, eu fico entusiasmado. Nunca foste ao bingo? Não, nunca fui. Nós temos um episódio que é o número 6, confirma, Tiago, por favor, sobre a questão da fome emocional. É mesmo. É mesmo o número 6, vês? É. E eu acho que são quantos minutos? São para aí 40 minutos. 26. Pronto, 26 minutos, afinal. Redondamente. Mas onde nós falamos extensivamente sobre a questão da fome emocional, eu acho que o melhor até será quem tiver interesse depois a seguir ir ver esse episódio, porque tudo o que nós poderíamos dizer já lá está dito, então acho que podemos passar para a fome seguinte. Só queria acrescentar uma coisa, não sei se está no episódio ou não, já não me lembro, mas não importa. Às vezes ouvimos a coisa 3, 4 vezes e à terceira e à quarta é que bate. Já me aconteceu muitas vezes. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que é uma dúvida também de muita gente, que é, então, mas eu devo comer de forma emocional? Ou seja, sinto que tenho fome emocional. Estou a ter um episódio de fome emocional neste momento. Eu devo ou não comer? O que é o correto? A verdade é, comer por fome emocional não tem mal absolutamente nenhum. O que é que devemos analisar? Esta é a minha única forma de lidar com isto, é o meu único mecanismo de coping, que é a mesma forma de dizer... Mecanismo de enfrentamento. Ou de enfrentamento, exatamente. É a tradução. Exatamente. Ok, ou seja, tudo sinónimos para dizer a mesma coisa. Será que esta é a minha única estratégia para lidar com o sentimento que eu não quero sentir, ou com o entediamento, ou seja o que for? Esta é a minha única estratégia. Se a resposta for sim, claramente que precisamos de arranjar novas estratégias e trabalharmos neste campo. Se a minha resposta for não, eu só como
pontualmente de forma emocional. E atenção, nós comemos de forma emocional todos os dias. Não é isso que eu quero dizer. Eu refiro-me quando é de forma mais desadaptativa, quando Quando é causa, desconfortável. quando causa desconforto. Porque repara, comer de forma emocional pode ser o simples facto de estou a comer às 19, 20 horas, o meu jantar, e estou com uma sensação de, sabes, aquele cansaço bom de final de dia e estou cansado, preciso descansar. Eu estou a comer de forma emocional. Isso é comer de forma emocional, certo? Sim. Porque eu estou-me a sentir de uma determinada forma enquanto estou a comer. Ou seja, fome emocional não dá mesmo para dissociar. Eu refiro-me aqui, sempre que falo de fome emocional, quando é algo que traz desconforto. Ou seja, quando é algo que traz desconforto e eu não tenho mais mecanismos para lidar com aquilo, senão através do comer, eu devo trabalhar em mim e desenvolver-me para mudar isso. Quando eu tenho múltiplas formas de lidar com aquilo, que não é só através da comida, então está tudo bem. É só mais uma pessoa, entre tantas outras, que está a levar as coisas de forma saudável, não é? No que diz respeito aqui ao comer emocionalmente. E também dizer que muitas vezes fala em arranjar outros mecanismos de distração para não comermos, do género, ok, mas vai dar uma caminhada para ver se passa à vontade de comer, e não é que outros mecanismos de distração, seja ler, falar com alguém, dar uma caminhada ou o que seja, não possam ser válidos, porque são, mas, temos que ter atenção se isto não está a potenciar a restrição, e depois mais lá à frente vamos sentir os efeitos disso através de um possível descontrolo, e dois, percebo que o comer seja desconfortável e mais desconfortável do que, por exemplo, dar uma caminhada, mas temos é que nos focar que o problema aqui não está no mecanismo que nós estamos a utilizar para nos distrair daquela emoção que nos é desconfortável. O problema aqui está no facto de nós não conseguirmos lidar com o sentir aquela emoção. E temos que evitar à força, percebes o que eu estou a dizer? Sim, perfeitamente. Então acho que também temos que trabalhar em nós para cada vez mais não precisarmos de tanto destes mecanismos de distração para lidar com determinadas emoções. Exatamente, ou seja, permitir-me sentir também. Exatamente. Porque sentir o desconforto também faz parte da vida. Eu não me posso só sentir alegre. Para existir o branco é preciso existir o preto, não é? É preciso haver o contraste da vida. Então, sentir-me de forma a que eu catalogo como uma forma menos positiva, ou seja, sentimentos menos positivos, apesar disto não existir, mas que tendemos a catalogá-los desta forma, também faz falta. Eu também me preciso de sentir dessa forma. E o tédio, a ansiedade, a tristeza, isso são tudo emoções caracteristicamente humanas e que elas existem por alguma razão. Então, o objetivo não é nunca nós arranjarmos um leque de distrações e de repente não sentimos nada. Andamos sempre a distrair de nós próprios. Será que isso não é um anestesiamento da vida? Exatamente. Eu estar sempre a arranjar distrações, nunca estou comigo, nunca sinto o que tenho que sentir e vou Exatamente. vivendo, olha, num piloto automático que não fui eu que escolhi. E é válido usar mecanismos de distração, mas por outro lado também terá que haver momentos em que realmente nos permitimos sentir daquela forma e que está tudo bem. Arranjar um equilíbrio Exatamente, exatamente. E por último, temos aquela que é chamada de fome prática, mas eu diria que não é considerada uma fome, é mais quase uma estratégia, que no fundo a fome prática por exemplo, e isto acontece-me várias vezes nos dias em que dou consultas. Por exemplo, geralmente o final do dia nas consultas é sempre o mais assim, caótico, porque é geralmente quando as pessoas têm... 16 para a frente, não é? Sim, geralmente quando as pessoas têm mais disponibilidade e acontece muitas vezes, por exemplo, eu almoço à 1 da tarde e às 3 da tarde entro num rumo de consultas seguidas que não me permitem fazer uma pausa para lanchar mais calma, etc. Então muitas vezes eu dou por mim a ter que fazer uma escolha, que é, ok, ou eu lancho às 3 da tarde mesmo não sentindo fome particular naquele momento, ou eu só vou comer às 9 da noite. E vou passar, sei lá, 5 horas sem comer e eu vou chegar às 9 da noite com muita fome. Então a fome prática no fundo é nós escolhermos comer naquele momento porque sabemos que não vamos ter a oportunidade de comer nas horas seguintes e não queremos chegar à refeição seguinte com uma fome descontrolada, no fundo, exagerada, por não termos feito aquela refeição. Então é muitas vezes escolhermos comer mesmo não sentindo fome e mesmo tendo a plena noção que não precisávamos de comer naquele momento, mas escolher comer alguma coisa, pode não ser uma refeição super completa, se obviamente não tivermos grande fome, mas escolher nutrir o nosso corpo naquele momento. Não é menos importante que as outras fomes. A fome prática
é uma habilidade de gerirmos a intensidade de fome. Ou seja, todos nós temos uma intensidade de fome e uma intensidade de saciedade, se quisermos colocar nestes termos. Ou seja, nós, para conseguirmos comer de forma consciente, precisamos de garantir que, pelo menos na maior parte das vezes, a nossa fome está em níveis não muito exacerbados. Ou seja, tanto a fome como a saciedade. Quando eu acabo a minha refeição, o objetivo, ok que de vez em quando vamos comer acima da saciedade, porque nós não comemos apenas por sobrevivência, mas que o nosso piloto automático, como referimos anteriormente, seja terminar a refeição em que eu sinto o meu estômago confortável. Ou seja, não estou vazio, estou saciado, mas também não estou mal disposto. Não ultrapassei aquela fronteira que já estou a entrar naquela sensação de infartamento, sabes? Ou seja, o nosso objetivo, na maior parte das vezes, deve ser esse. Não acabar a refeição mal disposto, mas não ir para as refeições com um nível muito intensificado de fome. Então, a fome prática permite-nos conjugar, perceber os nossos horários. A fome prática é, no fundo, deixar de lado a perfeição do que era suposto e aplicar o que é possível ao dia que vamos ter. Ou seja, ok, eu devia fazer um lanche às 4. Realidade, eu não vou conseguir fazer um lanche às 4. Então será que eu não posso fazer um lanche às 2h30, que é a hora que eu consigo hoje? Mesmo não tendo fome, será que eu não posso fazer o lanche para não deixar arrastar muito os níveis de intensidade de fome para depois, olha, não acaba a comer de forma menos consciente, mais descontrolada? Ou seja, esta fome acaba por ser uma arte de conseguir gerir os níveis de intensidade de fome. E, por consequência, uma arte que potencia um estilo e uma alimentação mais saudável. Sim, sim, sem dúvida. No fundo, é também conhecermos o nosso contexto e conseguirmos aplicar e individualizar na realidade aquilo que é a nossa realidade naquele dia ou naquele momento e permitirmos-nos comer e nutrir o nosso corpo, mesmo se calhar não tendo aquele sinal de fome tão ativo, porque sabemos que se não o fizermos, depois vamos chegar a um ponto em que se calhar vamos ficar mal dispostos sem necessidade porque não comemos nada nas últimas horas. Outro ponto é que é perfeitamente normal, nós estamos aqui a falar destes tipos de fome e já explicámos que todos podem existir, a fome prática não se aplica, mas os outros três podem existir em conjunto e na maior parte das vezes isso acontece e é perfeitamente normal, se isto é uma novidade para nós não termos uma plena consciência e não termos uma plena facilidade em distinguir os diferentes tipos de fome. No fundo isso é um trabalho que nós também fazemos nas consultas e que demora o seu tempo de aprendizagem, como qualquer outra coisa, não é? Como qualquer outro tipo de hábito, não é? Exatamente. Então o objetivo com este episódio é, no fundo, ficarem mais atentos desse lado, se quando vão comer, efetivamente, se conseguem percepcionar diferentes sensações para diferentes tipos de fome, porque isso depois também nos traz coisas para trabalhar e perceber, ok, então se quando eu sinto isto, se calhar para mim o que funciona melhor é fazer aquilo. No fundo acaba por ser um processo de autoconhecimento. E dizer também, para pessoas que já fizeram muitas dietas ao longo da vida, que é absolutamente normal que no início tenham muita dificuldade em reconectarem-se outra vez com os vossos sinais. Porquê? Porque tiveram tantos anos, no caso de quem teve, a ouvir fatores externos, não é? Ou seja, a seguir determinadas quantidades e desconectados daquilo que são os vossos sinais de fome e de saciedade, que é absolutamente normal que demore um tempo até conseguirem percepcionar com maior clareza tanto a fome como a saciedade. Então não se assustem, é absolutamente normal estarem completamente às escuras neste aspecto e nada que com treino, com persistência e com vontade não se consiga restabelecer. Exatamente. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma onde estiverem a ouvir o podcast, na Apple Podcasts, Spotify, Google, enfim, estamos em todas. E deixem um comentário se este episódio desse lado foi útil, se acrescentou, se houve alguma novidade que não sabiam e ficaram a saber. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.